E na tua visão, assim, você já comentou sobre a questão da preparação, digamos, com relação ao nervosismo, ao preparo e tal. Mas o que você acha que foi o mais importante? O que era mais importante para que os participantes estivessem dentro desse desafio? Quais que eram as expectativas, assim, do júri, da comunidade, que você conseguiu pegar, né, no meio da competição, pegar no ar, assim? O que você acha que foi teu diferencial lá dentro que fez você, tipo, despontar, ter aquela coisa a mais, né? A gente tava comentando em off que, pô, na final tava 9 contra um basicamente, né? Todos os outros influenciadores estavam ali fazendo a propaganda para os seus pares e você ficou meio solo ali e conseguiu se apoiar na base da comunidade do mobile. Mas o que você acha que foi o teu diferencial? E claro, também tem embolei as perguntas, mas enfim, também tem a história do júri, da comunidade, o que eles esperavam de, dos competidores. Cara, assim que começou, eu tive um primeiro episódio horrível, né? Um episódio pra se esquecer, mas teve uma série de justificativas. Tanto que no primeiro episódio, os dois mais problemáticos foram pra fase de eliminação, Uhum, que fomos eu e o DR. A gente ficou sem internet, eu não tinha computador, eu não tinha PlayStation, não tinha nada. Tanto que a produção teve que mandar pra mim. uhum. Chega no dia da gravação, simplesmente eu fico sem internet, aí tem que carregar a luz de um lado, pegar a mochila, Caraca. coloca o PlayStation, pega o computador, o notebook também, bota na sacola, pega a iluminação pra ir pra Nossa casa senhora. do meu cunhado. E tipo, 5 minutos antes de começar a gravação, eu tava terminando de montar as coisas. E aí eu cheguei e falei, beleza, agora as coisas vão começar a fluir. E nesse tempo o DR tava sem internet. Nossa. Então é só Sim. pra você ver que são coisas que tá por trás do bastidor que ninguém sabe e que calhou coincidentemente os dois irem pra fase de eliminação. Então a mente tava daquele jeito, já não tinha nada. E aí quando as coisas Nossa, começam a cara. chegar, começam a dar outros problemas, e aí foi um dia pra se Pode. esquecer. Sim. Mas no momento em que você tá vivendo, é tudo muito louco. Eu falei muito assim, cara, é uma experiência que eu nunca vivi. Porque por Uhum. mais que eu já tenha sido muito avaliado, já tenha tomado vários sims e a maioria foram não, é o Brasil inteiro que vai ver a vergonha ou o meu sucesso. Certo. E aí eu não sei se eu vou saber lidar com isso ainda. A gente tem que se respeitar porque são coisas novas, a gente não sabe. Falar que, eu vou ficar tranquilo, você não sabe, você nunca viveu. Então, eu tinha que tive que me preocupar muito com isso. E aí na hora fica tudo, é tudo um turbilhão. Pô, cara, eu cheguei às vezes no Discord pra falar com a galera, eu não sabia se eu podia dar bom dia. Pô, Black, como assim, mano? Se cumprimentar, eu sei, cara, mas é um nível de profissionalismo. É Sim, Globo, pai. total. É Total. Globo. E eu não preciso agora também tomar uma chamada da produtora da Globo falando, ô Black, dá pra fazer um pouco de silêncio, por favor? Deus me livre. Já tô nervoso. Se eu tomar uma Aham. dessa, acabou. Então, Sim, cara. Nossa. você tá entendendo? É, Aham. São experiências, caras, que eu, por exemplo, já gravei no Projac, cara. É um silêncio absurdo dentro de um estúdio, cara, que cabe 7 casas da minha. Aham. E todo mundo quieto, e se você falar, cara, parece alguém pra te chamar. Eu falei, eu não quero passar por isso. Então era muita pressão. Hoje, quando você para pra olhar, tu fala assim, pô, nem era tudo isso, não, cara. Era tranquilo. E eles nem estavam exigindo tanto. Depois que você para pra ver o que aconteceu nas provas, fala assim, pô, eles estavam até bem objetivos, eles sabiam o que eles queriam ali, e eu acredito que eu consegui entregar mais próximo. Tanto que depois do primeiro dia, do primeiro episódio que eu fui para a prova de eliminação, eu fui bem em todas. Eu fiquei sempre bem ali, eu meio que fui subindo e não parei mais. A gente teve provas Uhum. que a gente foi muito bem. Então eu acho que o processo de avaliação, ele foi até bem fácil de compreender. Depois que você olha no todo, você fala, pô, não foi muito diferente não. É, eu trabalhei muito, a gente trabalhou muito aqui, né, durante as provas, para fazer a prova final também. Eu já tinha muito claro que eu queria trazer uma experiência, como eu falei, diferente de qualquer outra que eles já tinham visto. E eu lembro que quando eu fiz a prova com o Abdala, que foi no segundo episódio, a gente fez uma prova juntos, né? E eu lembro que quando acabou a prova, ele chegou e no grupo, na sala privada, no Discord, e comentou acho que foi com a Sally, falou assim: pô, a gente tava lá, a gente começou a fazer, daqui a pouco o Black começou a viajar na maionese e tal. E ele viu ali, foi a primeira vez que eu senti que ele falou assim: pô, acho que eu ganhei os pontinhos com ele. Porque Uhum. ele me viu em ação. Aham. Cada um fazia sua prova separada, ninguém viu, ninguém fazia nada. E aí naquela prova ele viu, porque tipo, eu criei que tinha feito caixa de perguntas no Instagram, que a Nive, o Mu e o F tinham respondido, que eu abri votação pro público que eles escolheram a da Nive, que era jogar com luvas de goleiro. Eu inventei que o Mu fez donate na live. E nem chat tinha. Aham.
E aí o cara, se você parar pra ver de novo aquela prova, tu vê que ele fica rindo, ele entra na onda. Aham. E ali a hora que eu senti, eu falei, putz, cara, tamo bem, entramos no jogo. Fui na segunda prova. Certo. Então, assim, eu queria entregar algo diferente. Eu tava com isso na cabeça. Eu quero fazer as paradas. Diferente, eu não quero inventar a roda. Mas eu quero entregar mais do que simplesmente pegar um jogo e começar a comentar sobre o jogo e falar, ei, ô, seja bem-vindo. Era mais. Até pra explorar aquilo que eu te falei. Era a oportunidade da minha vida porque eu sabia que eu não podia não ganhar. Eu podia sair no dia seguinte. Então a minha perspectiva era assim, eu preciso dar o meu melhor. Sim. Porque alguém pode me vir aqui e falar, pô, esse menino se comunica bem. Pô, aquele cara lá, ele sabe falar bem com as pessoas. Pô, cara, viu como é que ele abriu? Ele pode apresentar alguma coisa. Pô, ele pode ser um streamer nosso. Então, era oportunidade. Uhum. Faz parte de um trabalho. Não era só um jogo. Era uma vida que tava em jogo ali mesmo. Porque eu falei, cara, se eu saísse no primeiro dia, eu ia ficar mal. Talvez eu não tivesse aqui agora. Ia tá chorando até agora. Como a gente passou, porque eu não Sim. consegui mostrar nada no primeiro dia, né? Uhum. Foi pra se esquecer. Mas como eu fiquei, eu falei, agora sim. No segundo dia eu falei pra ela assim, ó, a gente não saiu hoje, amanhã a gente não sai. Eu falei pra ela. Eu falei pra Luana. No mesmo dia que acabou, primeiro que a gente ficou, eu não consegui nem comemorar, porque também foi eu com o DR, que é um cara que eu tenho um carinho enorme. E eu falei assim pra ela assim, ó, a gente veio pra casa, minha sogra tava aqui nervosa, a gente foi falar com ela. Falei, ó, fica tranquilo que amanhã a gente não sai. Agora a gente só para na final, falei pra ela. Agora a Uhum. gente só para na final. Porque aí eu senti o jogo. Eu falei, não, agora tomei a pancada que eu precisava e agora eu não vou me permitir mais passar por isso porque eu não quero. Eu tenho muito mais coisa para apresentar e eu quero mais. E aí, cara, no segundo dia foi isso, aquela prova com a Abdala. No terceiro dia já foi a semifinal, que aí teve eu, a Abdala e a Sá, e que eu também, cara, eu já tinha sentido o que, que ia acontecer, porque aquela prova de você ensinar as pessoas, eu faço isso no meu canal, cara. Eu tenho algo que eu já tento fazer isso no meu canal, que é uma Uhum. série chamada Começando do Zero, que eu pego o jogo desde o início e vou destrinchando ele. Eu E já quando vi. ele fala assim, Eu já vi porque eu sabe, queria aprender. quando eles pegaram assim, pegam um modo do jogo e ensina alguém que tá começando, eu falei, "Ixi, deixa comigo Tamo em que a gente casa. tem." Por quê? Porque eu também tive uma preocupação. Eu não só abri o jogo e comecei a falar quando eu criei a primeira vez. Eu parei, eu anotei o que eu queria falar, eu revisei, ó, isso aqui primeiro, isso aqui depois, porque o jogo tem muitas informações, mas eu já tinha. Quando eu fui pra lá, na minha cabeça estava tudo anotado já, naquela Uhum. prova. Calhou de acontecer e eu fiz. E Sim. aí, na segunda prova, foi mais um sinal de Deus, que na segunda prova, que no terceiro dia, a gente não, como é que é? Não ia ter a prova de imunidade, eram as duas provas todo mundo. Uhum. E aí na segunda prova era a presença do Everaldo, né, que tava lá, o Everaldo Marques. Nossa, quando eu já vi, eu fiquei nervoso também. E Nossa, aí falava assim, total, ó, né? ele avaliava, né? E falava assim, você pode, isso em off, você pode fazer uma pergunta pra ele. O que que eles imaginavam? Pô, ele pode fazer uma pergunta qualquer. Mas eu falei, cara, sinceramente, a última coisa que eu quero saber agora é sobre o Everaldo Marques. Eu quero saber de alguma coisa que possa me ajudar na prova. Máximo Certo. respeito ao Everaldo, mas eu tô no meio de uma competição, Everaldo. Você me Claro. desculpe. Claro, não, total, velho. Cabeça E no ele falou, jogo, pô. só que não tinha tempo. Ele falou assim: Você pode fazer uma pergunta." Eu falei: tem tempo pra fazer uma pergunta. Everaldo, você vai narrar comigo? Aí ele falou assim: Não, e essa é a sua pergunta. Tá. Aí eu fiquei com aquilo e ficou um clima na galera, o próprio Mu tava lá, o AF, ficou um clima tipo assim, poxa, ele podia. Mas eu falei, tinha que perguntar uma coisa Pô, diferente. Não, você podia perguntar total. qualquer coisa. Total. Eles ficaram assim, você podia perguntar qualquer coisa, você perguntou se ele ia narrar. Eu fiquei, pô, de repente não foi uma boa. Cara, se você assistiu a semifinal, a Sabá e o Mito, eles bugaram na prova. Só que eu já tinha assistido também, é uma daquelas experiências, o Looking for a Caster, que tem uma Sim. prova idêntica, que é de erros. Por quê? A sua visão, o que você está vendo, pode estar dando problema, mas para o público pode estar 100%. Então, se você ficar falando que está dando problema e para o público não está, eles não entendem nada. E eu já tinha visto aquela prova. E aí, quando começa essa prova da narração, a primeira coisa que vem no ouvido é o quê? A voz do Everaldo Marques. Ou seja, de tudo que eu podia perguntar, não existia pergunta melhor do que a que eu fiz. Porque pensa comigo, se eu pergunto pra ele se ele vai narrar comigo e ele fala que não, como é que eu tô ouvindo a voz dele? Na Uhum. hora que veio a voz dele, eu falei, eu tenho que ir por cima. Porque eu sei que ele não vai estar comigo. E Aham. aí a hora que eu começo a narrar, Sim. narrar, mano, e aí eu já deixo de esquecer tudo. Cara, Então que acho que essas, louco. essas experiências que eu vivi, que eu tive, né? Tipo, também eu tive que me preparar
mentalmente, psicologicamente, e ter buscado essas referências como no Looking for a Caster. E eu cheguei a falar pra ele, depois que eu falei pra eles no grupo, eu falei, putz, eu não sei se eu devia ter comentado do Looking for a Caster pros meus adversários, não. Mas aí já tinha passado, Sim, né? sim. E aí, cara, a gente foi pra final, e na final foi um episódio à parte, né?